Maravilha. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, eu não quero tomar muito tempo. Gênesis 12, versículo 2. Gênesis 12, versículo 2. No mesmo tema que nós estávamos ministrando semana passada sobre a bênção e o favor. A bênção e o favor. Eu glorifico a Deus pelos visitantes que nós temos aqui hoje. Temos alguns rostos novos. A Márcia, que conheço há tanto tempo, a mãe dela ali também, que Deus abençoe. Tem mais duas moças aqui também. Eu fico feliz. Nosso irmão aqui, o Cristiano, não é isso também? E o nosso irmão do lado ali, eu fico feliz. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Sempre saibam que as portas estarão sempre abertas para vocês. Vocês serão sempre bem-vindos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 12, versículo 2 diz assim: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Essa palavra de Deus para a vida de Abraão. Deus está declarando a bênção sobre a vida de Abraão. Na versão amplificada em inglês diz bem assim: Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e te darei abundante aumento de favor. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e te darei abundante aumento de favor. Notem que eu falei no início da mensagem, aqueles que estiveram aqui semana passada, a bênção e o favor estão divinamente conectados. Não tem como você ter um sem ter o outro. Não tem como você ter a bênção sem ter o favor de Deus na sua vida. Nós vimos que no verso 12, Deus declara a bênção sobre a vida de Abraão. E no versículo 13, Abraão já é um homem completamente rico, não só com a bênção de Deus, que deu a habilitação para que ele prosperasse, mas também com aumento de favor. Como a versão da amplificada diz aqui, no versículo 12 Deus declara a bênção, no versículo 13 ele já é um homem abençoado, ele já é um homem rico. Mais uma vez eu quero dizer, a bênção de Deus é uma habilitação para prosperar. A bênção de Deus é uma habilitação para você prosperar. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus também em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, versículo 18. Lembre disso, a bênção é uma habilitação para prosperar. Deuteronômio 8, versículo 18 diz bem assim: Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou aos teus pais, como se vê hoje. De qual força que ele está falando aqui? A bênção. A bênção de Deus é que te dá força para prosperar. A bênção de Deus é que te dá força para adquirir riquezas. É Deus quem te dá poder para adquirir riquezas, para confirmar o pacto que Ele tinha feito aos teus antepassados. E Deus, é o mesmo pacto que Deus fez com Abraão, é o pacto que Deus fez conosco hoje, devido ao que Jesus fez no Calvário. Eu falei sobre isso semana passada, através do sacrifício de Jesus, em Gálatas 3, versículo 13 e versículo 14, através do sacrifício de Jesus se fez maldição para que nós viéssemos ser bênção, e através disso Deus fez uma conexão entre as bênçãos de Abraão até nós, para que nós tivéssemos os benefícios de Deuteronômio, daquilo que Deus declarou sobre a vida de Abraão em Deuteronômio 28. Para verificar isso, nós vamos dar uma olhada em Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Agora vai entrar uma parte bem técnica, a gente vai estar lendo um pouco de alguns versículos para nós chegarmos exatamente aonde que nós precisamos chegar. Enquanto você abre aí, eu quero simplesmente dizer algo aqui que eu disse sobre esse versículo que nós acabamos de ler. Notem que é Deus quem dá poder para crescer. É Deus quem dá poder para aumentar, sobressair, multiplicar. É Deus quem dá o poder. Como diz o versículo que nós acabamos de ler. Deus é quem dá o poder. E qual é o poder? Qual é o poder que está por trás disso? É a bênção. A bênção é que dá poder para crescer, aumentar, sobressair e multiplicar. Versículo 10, versículo 22 do capítulo 10 diz assim: A bênção do Senhor é quem enriquece,
A bênção do Senhor, só a parte A do versículo. A bênção do Senhor é quem enriquece. A bênção do Senhor. A palavra não diz que é Deus que vai te enriquecer, mas é a bênção que vai te enriquecer. É claro que nós sabemos que Deus é a fonte de tudo. A bênção vem de Deus, Deus é a nossa fonte, então a bênção vem de Deus. Nós sabemos que Deus está por trás de todas as coisas, mas a palavra não diz que é Deus que vai te enriquecer, não é Deus que vai te abençoar, mas é a bênção que vai te prosperar. Então notem que a bênção de Deus que traz riquezas, traz prosperidade em todas as áreas da sua vida. Uma outra versão diz assim: a bênção de Deus produz uma vida rica. A bênção de Deus produz uma vida rica, rica em tudo, rica em alegria, rica em paz, rica em conforto, rica em felicidade, rica em saúde, rica em bons relacionamentos, juntamente com as bênçãos financeiras. Amém? Alguém ainda pode dar um glória a Deus? Amém. É isso que a bênção está designada para fazer. Notem mais uma vez, a bênção de Deus na vida de Abraão foi o que fez ele crescer, prosperar, sobressair e multiplicar. Foi a bênção de Deus. Foi a bênção de Deus. Jerry Seville diz assim no livro dele: feliz é o homem que tem a bênção de Deus sobre a vida dele. Feliz é o homem que tem a bênção de Deus sobre a vida dele. Em Deuteronômio 28, versículo 8, você não precisa abrir, mas diz dessa forma: o Senhor mandará ou declarará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te dá. Eu tenho a bênção declarada por Deus na minha vida, você tem a bênção de Deus declarada na tua vida. A diferença entre eu e você, entre você e outras pessoas, é que para algum de nós isso já se tornou revelação em nossas vidas. Eu vivo assim todos os dias, eu caminho no favor e na bênção de Deus todos os dias. Algumas pessoas sabem disso, mas ainda não receberam isso como revelação na vida delas. Eu quero que você escute bem isso que eu vou falar agora. Há uma grande diferença entre saber e tomar posse. Há uma grande diferença entre saber e tomar posse. Por isso que eu falei que a diferença entre um e os outros são isso. Porque alguns sabem, recebem, entendem, colocam em prática na vida deles e tomam posse disso como um rema na vida deles. E outros simplesmente ouvem falar, conhecem, mas não faz efeito nenhum na vida deles, porque eles não tomam posse dessa bênção, dessa revelação para a vida deles. Existem pessoas que nasceram com talento para música. Tenho certeza que tem pessoas aqui, se nós começarmos a perguntar de um a um, que tem pessoas que quando era criança, tinha um talento, tinha uma inclinação para música, mas nunca desenvolveu, nunca deixou aflorar. E qualquer talento, qualquer dom que você tem na sua vida, você tem que dar lugar para que ele aflore, você tem que desenvolver ele, você tem que investir tempo nele para que ele dê resultado. Entendeu? Algumas pessoas talvez podem entender exatamente isso que eu estou falando, porque quando era criança talvez tocava algumas notas de violão, ou dava algumas notas no teclado, mas porque nunca investiu um tempo, ou investiu um estudo sobre isso, aquele dom, aquele talento não desenvolveu. Então não adianta você simplesmente saber, ou simplesmente ter o talento em você, ter o dom em você. Você precisa receber e você precisa desenvolver ele de uma forma. Você precisa receber essa bênção e você precisa aceitar e colocar ela em prática na tua vida, entendendo que Deus realmente já declarou a bênção sobre você e isso é irreversível. E agora você tem que caminhar nessa bênção, caminhar nesse favor que já foi declarado a você. Amém? Quantas pessoas hoje aqui, se perguntar, ou levantar a mão, vai dizer isso? Eu tocava, eu cantava, mesmo que talvez não tenha muitas pessoas aqui com isso, mas você conhece alguém que sabe que tinha um talento, tinha um dom, e você fala assim: que talento desperdiçado. Aquela pessoa com um dom tão grande, mas a pessoa nunca entendeu o dom que ela tinha, a pessoa nunca entendeu essa revelação, nunca colocou em prática por algum motivo ou outro, mas esse dom, esse talento nunca foi desenvolvido. Eu quero um exemplo, por exemplo, que eu quero usar para vocês, meu exemplo. Quando eu comecei a tocar, eu tinha 10, 11 anos de idade. Quando eu comecei a ver que eu tinha gosto pela música. E quando eu tinha mais ou menos 11 anos, a igreja que eu crescia era uma igreja pequena, tinha na média de 100 pessoas,
e tinha o grupo que já tocava, tinha outros grupos que tocavam também, e a gente como criança adorava ficar perto de músicos e o que estava acontecendo na igreja. E como criança, e como todo músico faz, sempre dá um empurrãozinho na criança para lá, porque criança vai quebrar o instrumento, criança vai atrapalhar, criança vai fazer barulho demais. Então todo mundo sempre botava a gente de lado, mas eu gostava do instrumento, eu gostava da música. E naquela época minha mãe era zeladora da igreja. Então o que eu fazia? Eu pegava a chave da igreja e ia para a igreja para tentar tocar bateria sozinho. Aprender a tocar bateria sozinho. Eu pegava a chave, ou quando eu ia, ou às vezes eu ia ajudar minha mãe a limpar a igreja, e enquanto eu fazia a minha parte, ela falava, ó, aquela ala ali, por exemplo, é tua. Aí eu acelerava, corria o máximo para acabar primeiro que ela, para mim poder ter tempo de ir para a bateria. Então eu percebi que eu tinha um talento, eu percebi que eu tinha um dom, que eu tinha um gosto, então eu tive que desenvolver, eu tive que correr atrás daquilo ali e tentar fazer algo acontecer. E já se passaram 20 anos e eu cresci como um baterista, toquei para vários cantores, já viajei com várias pessoas, já toquei com muita gente, graças até hoje toco, mas eu só virei um baterista, eu só me tornei e fiz o que eu pude fazer na música, porque eu investi tempo no talento e no dom que eu percebi que tinha quando era criança. Então você tem que investir algum tempo, você tem que investir qualidade, você tem que pagar talvez uma escola. Eu liguei para o Lucas hoje, liguei e falei, Lucas, quando é que você percebeu que você tinha inclinação para música? Ele falou assim, para que você está me perguntando isso? Eu falei, bem assim, me responde, depois eu te falo. Eu falei assim, me responde quando é que você começou a ter inclinação para música. Ele falou assim, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai comprou um piano. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai comprou um piano e colocou em casa. E com 4 anos eu já tocava na igreja. Eu peguei e falei bem assim, mas tudo bem, mas alguém te ensinou? Alguém colocou, te deu aula? Alguém falou assim, não. Eu ia sozinho para o piano e descobria as notas sozinhos. Eu pegava... Então, 3 anos de idade, uma criança de 3 anos de idade, com 4 anos de idade, eu tocava piano. Com 4 anos de idade, ele já saiu no jornal da cidade dele, como um menino prodígio. Então, ele com uns 4, 5 anos, mesmo ele tendo esse todo o talento, com 4 anos de idade, ele fez 2 faculdades de música. Talvez ele não precisaria fazer 2 faculdades de música, porque uma criança com 3 anos de idade já consegue tocar, já é um talento nato. Já é um autodidata, mas ele investiu tempo, ele investiu talento, ele investiu dinheiro naquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E hoje ele é um músico profissional, ele vive da música, e Deus tem abençoado ele, feito produções, gravado vários músicos, e tocado com tanta gente, por quê? Porque ele investiu tempo e talento, ele investiu tempo e dinheiro no talento e no dom que Deus tinha colocado na vida dele. Eu contei esses 2 exemplos simplesmente para que você entenda que você já tem a bênção de Deus na sua vida, você já tem o favor de Deus na sua vida. A diferença entre você e outros, a diferença entre você e eu, é que alguns já receberam isso como revelação na vida deles, têm colocado em prática na vida deles, e sai de casa todo dia declarando, Senhor, eu sei que o teu favor, eu sei que a tua bênção está na minha vida, aonde é que eu colocar as mãos vai prosperar, aonde é que eu passar a planta dos meus pés é meu por herança, porque a bênção e o favor de Deus caminha comigo por onde eu for. Essa é a diferença. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém está entendendo e está recebendo alguma coisa? Aleluia. Então não há nada que você possa fazer para mudar isso, é irreversível. Agora, para você ver a diferença na tua vida, você precisa colocar em prática. Um outro exemplo que eu quero usar para vocês, que eu achei muito interessante e achei engraçado também, é do pastor Jerry Seville. Pastor Jerry conta que ele tem uma irmã que é 4 anos mais nova que ele. E essa irmã, ela tinha também uma inclinação para tocar piano. E ela virou para os pais dela, para os pais deles uma vez e falou bem assim: eu quero aprender a tocar piano, eu quero aprender a tocar piano, porque eu gosto do piano, eu gosto do piano. E o pai colocou ela numa escola. E ela foi para a escola e começou a se dedicar na escola, e ela virou para o pai: agora eu quero um piano em casa. Pai, eu quero um piano em casa. Pai, eu quero um piano em casa. E ele falou que a vida financeira deles naquela época não era uma vida financeira. Eles não tinham muito dinheiro que pudesse gastar num piano, a menos que ela realmente estivesse falando sério, que ela ia levar a sério aquilo ali. Porque para os pais dele era um investimento fazer aquilo ali.
gastar dinheiro para um piano, mas ela insistiu tanto que os pais dele acabaram comprando o piano para ela tocar. E ela realmente levava a sério, estudava, ia para as classes, aprendia, vinha para casa e colocava em prática. E fazendo isso sempre. E ele, no quarto dele, montando carrinho, montando avião, fazendo coisas de menino, ele sempre ouvia a irmã dele ensaiando na sala. Ele sempre ouvia ela ensaiando na sala. E toda vez que a família dele saía de casa, ele fazia certeza, ele fazia questão de checar bem, se estava todo mundo na rua já, ele ia lá no piano e ficava tentando tocar aquilo que a irmã dele tocava. Tudo aquilo que ele ouvia ela tentando praticar, ele sentava lá e praticava. E curiosamente ele pegava e conseguia fazer exatamente aquilo que ela fazia. Mas antes dele fazer isso, primeiro ele ia lá para fora e olhava de um lado para o outro, para ver se não tinha ninguém vindo. Porque naquela época, menino não tocava piano. Naquela época, piano era coisa de menininha. Menino jogava bola na rua, menino fazia bagunça, menino brigava na rua, menino fazia qualquer coisa, menos tocar piano, porque piano era coisa de menina. Então antes dele tocar, ele ia lá para trás, ele ia lá para a rua e olhava para ver se não tinha ninguém vindo. Principalmente o vizinho dele chamado Kenny, que era um menino que cresceu com ele. Ele falou que se o Kenny pegasse ele tocando piano, ele ia rir tanto dele, que ele ia morrer de vergonha. Então ele fazia questão que ninguém estava vindo na casa dele, principalmente esse amigo. E toda vez que ele estava tocando, ele ouvia um barulho, ele corria, fechava o piano e fingia, ia para o quarto e fingia que estava mexendo em qualquer outra coisa. E ele dizia que passava na sala para lá e para cá e falava, piano? A gente tem piano, eu nem sabia que a gente tem piano. Ele fingia que nem estava nem aí para o piano, porque ele era macho, ele era menino, e menino naquela época não tocava piano. E até que um dia ele está tocando, e ele não só está tocando as coisas que a irmã dele pegou, mas agora ele já está pegando outras músicas por conta própria. E ele está todo contente, empolgado, que ele está fazendo várias coisas que ele já estava adiantado da irmã dele, só de ouvir ela. E ele estava tocando, e de repente esse rapaz, o Kenny, entra. E quando o Kenny entra, vira para ele e começa a fazer graça da cara dele. Você é uma mulherzinha, você é isso aqui, não sei o que, não sei o que. Dizer que ficou com tanta raiva, que ele deu um soco na cara do menino. E eles foram brigando do lado de fora, foram brigando na rua, foram brigando até chegar na casa do Kenny de novo. E ele falou que hoje ele está com 67 anos de idade. E tem um talento dentro dele que nunca foi desenvolvido. Por causa disso. Ele falou, até hoje, se eu encontrar o Kenny, eu dou na cara dele de novo. Ele falou, até hoje, estou com 67 anos, se eu encontrar o Kenny, eu bato nele de novo. Porque eu tenho certeza que tem um talento em mim que nunca foi explorado, por causa de uma palhaçada, por causa de uma estupidez, porque eu me preocupei com o que as pessoas falavam, me preocupei com aquilo que as pessoas pensavam. E um talento em mim que nunca foi aflorado. É uma história triste, porque um homem que tinha um talento incrível, e não desenvolveu, graças a Deus ele é um grande pregador, Deus levou ele para fazer outras coisas, mas talvez ele poderia ser um grande pregador e um grande músico também, mas infelizmente ele não pôde desenvolver. Mas uma coisa mais triste do que essa história, é uma coisa que eu vou te dizer, são pessoas presas à religião, que pensam da mesma forma, que pensam dessa mesma forma, cristãos guiados pela religião. Deus não vai fazer isso por você. Você não pode receber isso, eu não sou digno de receber isso, eu não valho nada. E a maioria dos cristãos vivem a vida deles tendo esta bênção de Deus e habilitação na vida deles, sem nunca explorar isso. E vivem e morrem longe de aproveitar aquilo que Deus tem preparado para eles. Porque nunca tocam, nunca exploram o dom, a bênção que Deus derramou sobre a vida deles. Nunca. Eu creio que é por isso que Deus me trouxe para o ministério. Eu creio que é por isso que Deus me chamou, para que eu possa ajudar o povo de Deus a entender que eles podem viver o melhor de Deus para a vida deles. Eu creio que é isso que Deus me chamou, para encorajar você, para falar para você que tipo assim, tá bom aí onde você está, seja grato. Mas eu quero dizer, Deus ainda tem coisa melhor para você. E se não está bom, se anime, porque o melhor de Deus também está por vir na sua vida. É isso que Deus tem me chamado para fazer, para encorajar pessoas, para falar bem assim, esse aqui não é o fim da linha, essa aqui não é a tua sentença. E Deus não te chamou para simplesmente isso, Deus te chamou para grandezas, Deus te chamou para coisas grandes, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. Para isso que Deus colocou a bênção dele na tua vida, para te ajudar a multiplicar, a crescer, a aumentar, a sobressair, para te favorecer em todas as áreas da tua vida. E eu quero estar sempre afiado nisso, para te lembrar
que o melhor de Deus e a bênção e o favor de Deus está sobre a tua vida. Amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa mais também. Enquanto eu estou lendo aqui, Deus tem falado comigo algumas coisas. Enquanto eu preparei, eu gosto de escrever tudo o que eu vou falar, porque eu não quero, enquanto eu estou estudando, eu acho que é o momento mais que Deus fala comigo. É o momento que eu paro para realmente ouvir a voz de Deus, para estudar e para aprender. Então eu escrevo tudo exatamente aquilo que eu quero ministrar. E às vezes Deus ainda me dá algumas coisas. Então por isso que às vezes eu olho muito para o iPad, porque eu quero estar atento e eu quero ter certeza que tudo que Deus falou para mim, eu entrego para você nessa noite. Mas enquanto eu estou lendo aqui, Deus está falando isso comigo. A bênção de Deus na sua vida não é somente para te beneficiar. A bênção de Deus é para que outros possam ver aquilo que Deus tem feito na tua vida, para que a tua vida se torne uma ferramenta de testemunho, de uma ferramenta de evangelismo, para que as pessoas possam virar e te perguntar assim: como é que está acontecendo isso na tua vida? Como é que Deus te prosperou dessa forma? Eu lembro de você há 10 anos atrás, era totalmente diferente. Como é que isso aconteceu? O Jerry Seville fala que ele tem milhares de pessoas que ele já ganhou para Cristo. Ele tem 67 anos, 47 anos de ministério, rodando o mundo inteiro. Ele falou assim, que tem pessoas que ele ganhou para Cristo sem ele nunca ter falado de Jesus, simplesmente porque essas pessoas acompanhavam o que Deus fazia na vida dele, e as pessoas eram atraídas por isso, e elas vinham até Jesus pelo que Deus fazia na vida dele. Então é isso que Deus vai fazer na tua vida. A bênção não é simplesmente para que você seja o beneficiado em todas as coisas, porque você vive numa casa boa, para que você tenha dinheiro no banco, para que você tenha carros bons. A bênção de Deus é para que outros possam olhar e falar bem assim: eu quero esse Deus que você serve, eu quero esse Deus da bênção. É assim que acontece. Eu não estou falando algo para você simplesmente do que eu acho. A Bíblia me dá respaldo para dizer isso, porque se você estudar a história de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver que às vezes os inimigos queriam se aproximar deles, queriam fazer aliança com eles, devido ao Deus que estava na vida deles. Até Labão virou para Jacó e falou bem assim: antes de você vir aqui, eu tinha pouco, por causa de você eu tenho muito. E no final dos tempos de Jacó na casa de Labão, Labão vira para ele e fala bem assim: fica mais 6 anos comigo. Fica mais 6 anos comigo, porque ele reconhecia a bênção e o favor de Deus que estava sobre a vida dele. Você pode ver, enquanto Isaac estava cavando os poços e os outros estavam enterrando, ele cavava, os inimigos vinham e enterravam, ele cavava, os inimigos vinham e enterravam, e cada vez que ele cavava, Deus prosperava ele mais, cada vez que ele cavava, Deus abençoava ele mais, até chegar ao ponto dos inimigos virar e falar bem assim: não tem como a gente ficar lutando contra ele, Deus é com ele, a bênção de Deus está na vida dele, é melhor a gente fazer paz com ele. É melhor a gente fazer paz com ele, porque a gente sempre vai perder, a gente sempre vai andar para trás. Enquanto as pessoas escolhiam os melhores campos, Abraão escolhia o pior, e Deus abençoava e Deus prosperava, porque a bênção de Deus estava na vida de Abraão. Então não era a geografia, não era a visão de negociador, a visão de um homem de negócio, não. Era a bênção de Deus que fazia as coisas acontecer na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Quantos sabem da vida de José? Quanto mais as coisas ficavam no natural, ficava difícil para José, mais Deus abençoava José. José é vendido como escravo pela própria família. E quando ele chega no Egito, o rapaz pega José e coloca ele para trabalhar dentro da casa. Ou seja, você é escravo, mas em vez de trabalhar, ele estava como escravo. Mas em vez de ele sofrer lá fora como os outros escravos, não, ele estava trabalhando dentro de casa. E depois, quando aconteceu aquilo daquela mulher endemoniada tentar agarrar ele, e ele vai parar na prisão, ele vai para a prisão, mas agora ele é o chefe da prisão. Aonde ele ia, Deus sempre promovia ele. Aonde ele ia, Deus sempre abençoava ele. E ele era ciente disso, porque ele tinha milhares de motivos para virar e falar bem assim: meu Deus esqueceu de mim, meu Deus me abandonou aqui. Cadê a aliança que Deus fez com meu bisavô Abraão, com Isaac e Jacó? Cadê meu pai Jacó? Cadê a aliança que Deus fez? Cadê a promessa? Deus esqueceu de mim aqui. Mas ao contrário disso, ele se animava, ele falava assim: Deus não esqueceu de mim. Aquilo que o diabo, aquilo que as pessoas plantaram, planejaram para o mal, Deus está tornando para a bênção, Deus está tornando para o bem. E Deus vai me livrar disso aqui com mão forte. E Deus ia prosperando ele, independente do lugar
que ele estava. E até que chegou ao ponto que todos sabem que ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, onde o mundo inteiro vinha atrás de José, vinha até o Egito para poder ser alimentado, para poder sobreviver. Porque o Egito era a fonte do mundo, era onde o mundo estava em total escassez, e todo mundo tinha que ir para o Egito para poder buscar comida, para poder se alimentar, para poder sobreviver. E assim Deus preservou a aliança que ele tinha com Abraão, porque se não fosse através de José, aquela linhagem tinha se acabado ali. Então Deus transformou aquilo que o inimigo tinha feito para a morte, Deus transformou aquilo que o inimigo tinha feito para a vergonha, aquilo que era para ser um desastre, uma catástrofe, Deus transformou de bênção para preservar a semente e o pacto que ele tinha feito com Abraão. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Amém. A bênção de Deus é uma habilitação. Eu quero que você repita isso comigo. A bênção de Deus é uma habilitação. Mas repita com vontade, crente, em nome de Jesus, que eu quero que isso entre no teu coração. A bênção de Deus é uma habilitação para prosperar, para aumentar, para sobressair, para multiplicar, para avançar, para superar, para exceder. É isso que a bênção é uma habilitação para fazer essas coisas. Mas você não pode ter a bênção sem ter o favor. Você não tem como ter a bênção sem ter o favor. Então qual que é o verdadeiro propósito do favor de Deus? Jerry Seville disse que depois de tantos anos pregando sobre o favor de Deus, estudando sobre o favor, vivendo e caminhando no favor de Deus, Deus mostrou para ele o verdadeiro propósito do favor de Deus. E depois que Deus disse isso para ele, a visão dele sobre isso mudou, foi para um outro nível. E Deus disse assim para ele: filho, se a bênção é uma habilitação para prosperar, o que é o favor? Qual é o seu propósito primordial? Ele disse que parou para pensar e Deus disse assim: o favor de Deus produz as oportunidades para a bênção de Deus se manifestar. O favor de Deus produz as oportunidades para a bênção de Deus se manifestar. É isso que o favor de Deus é. O favor prepara a oportunidade para a bênção entrar em ação. O favor de Deus prepara a oportunidade para a bênção de Deus entrar em ação. Quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. O favor de Deus na sua vida vai preparar a oportunidade para a bênção de Deus se manifestar. Uma coisa é você ter talento, mas se não houver uma oportunidade para você usar o talento, para que serve o talento? Uma coisa é você ter a bênção de Deus na sua vida, mas se o favor não produzir a oportunidade para que a bênção se manifeste, para que serve a bênção? Para que serve o talento? Para que serve o dom? Há mais ou menos 12 anos atrás, existia um programa no Brasil chamado Fama. Eu não sei quantos se lembram disso. E entre vários cantores estava um rapaz bem novinho, que ninguém deu muita atenção para ele, cantando pagode. O nome dele é Tiaguinho. Tiaguinho, hoje ele é muito famoso, muitas pessoas conhecem ele. Ele tinha um talento e um carisma diferenciado. Quem conhece um pouco de música e tem alguma inclinação para música e assistiu o programa na época, podia notar isso nele facilmente. E mesmo assim ele nem chegou à final. Mesmo ele tendo todo esse carisma, mesmo ele sendo tão bom cantor, ele nem chegou à final. Ele foi logo mandado para casa. E eu lembro quando eu assisti, eu achei um absurdo ele ser mandado para casa, porque ele tinha um talento incrível, uma carisma incrível. Você olhava para ele cantando, você abria um sorriso, porque o rapaz era novinho, franzininho, pretinho, mas ele tinha uma carisma para cantar. E ele só cantava sorrindo. Toda vez que ele cantava, o pessoal amava. Mas mesmo assim, decisão dos juízes, ele foi votado para fora. Ele foi mandado embora. Mas mesmo quando ele foi votado, quando ele saiu, uma banda de pagode muito famosa na época contratou ele para ser o líder, para ele ser o cantor principal da banda. Mesmo ele não ganhando, mesmo ele tendo sido votado fora, esse grupo viu algo nele e convidou ele para ser não só um cantor no grupo. O grupo já era muito famoso, mas convidou ele para ser o cantor principal do grupo. E ele levou esse grupo para um nível ainda maior. E hoje ele tem carreira solo,
e hoje ele está nos maiores eventos do Brasil, está cantando nos melhores lugares, é muito conhecido e respeitado, não só pelo trabalho dele, mas pelo que ele trouxe para a música, porque ele também trouxe uma cara nova para o pagode, para o samba brasileiro. E hoje ele é muito respeitado. Tudo o que ele precisava na vida dele era uma oportunidade. Lembra que eu falei que ele nem ganhou. Se você olhar os cantores desses de The Voice no Brasil, e como vencedores do Fama, esses camaradas passam lá, ganham e você nunca mais ouve falar. Ele nem ganhou, nem chegou perto da final, mas ele é o único que já tem mais de 12, 13 anos, está fazendo sucesso até hoje. Mesmo ele nem chegado perto da final, ele tinha um talento, ele tinha um dom dele, mas ele precisava de uma oportunidade. E a oportunidade surgiu, ele não ganhou na competição, mas alguém viu. E falou assim, opa, tem algo nele aí que eu vi, e eu quero. E ele não só abençoou esse grupo, que ele ajudou esse grupo aí, como eu disse, para um nível maior, mas hoje ele é muito conhecido. Se vai falar em pagode, se vai falar em samba no Brasil, se lembra dele. Um rapaz jovem que não tem nem 30 anos de idade ainda. Eu tive o privilégio de viajar com ele agora no Brasil, quando eu estava indo de São Paulo para Belém. E nós viajamos no mesmo voo. E ele estava sentado 2 bancos do meu lado. E eu tive a oportunidade de conversar com ele um pouquinho, tiramos uma foto. E é um rapaz simples e simpático. E que tem um coração voltado para Deus, mesmo está cantando lá fora. Mas tudo o que ele precisava era de uma oportunidade. Deus tinha depositado um talento na vida dele. Depois depositou um dom dentro da vida dele. Ele precisava que o favor produzisse a oportunidade para que hoje ele viesse ser aquilo que ele é. E eu quero declarar que é isso que vai acontecer na tua vida. A bênção já está sobre você, o favor de Deus já está sobre a sua vida, e o favor vai produzir uma oportunidade para que o talento, para que o dom de Deus, para que a bênção de Deus ela floresça na tua vida, para que você possa ir para um outro nível. Se Deus já te levanta, se Deus tem te dado visão de negócio, Deus vai abrir uma porta, Deus vai usar o favor para trazer você para um outro nível. Se você tem um talento para música, se você tem um talento para relacionamentos, Deus vai abrir portas para que você conecte pessoas juntos, para que Deus possa fluir e que muitas pessoas possam ser tocadas e abençoadas pelo favor e pela bênção de Deus que está na sua vida. Tudo o que você precisa é de uma oportunidade. Tudo o que você precisa é de uma oportunidade. A bênção já está na tua vida. O favor já está na tua vida. Como eu li semana passada em Salmos, o favor de Deus, ele te protege e caminha contigo como um escudo. Não tem aonde você passar, não tem aonde você pisar que a bênção e o favor de Deus não esteja contigo. Deus sempre vai te levar a lugares onde você pode ser bênção para outros. Deus sempre vai te levar no lugar onde você possa se esticar, para que você possa ir para um nível mais alto, para que você possa avançar um pouco mais. E muitas das vezes eu quero te dizer isso, que esticar às vezes dói, que esticar às vezes é desconfortável, mas eu quero te lembrar uma coisa: quando você estica, nunca mais volta ao normal. Nunca mais volta ao normal. Talvez você está passando por um desconforto agora, talvez Deus está te levando a um nível mais alto, e você está esticando, o favor de Deus está abrindo as portas, está abrindo a oportunidade, você está sentindo que algo de Deus está para acontecer, mas está desconfortável, você não está entendendo exatamente o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer, querido, que quando o favor se manifestar, quando a bênção se manifestar, e você vê que você agora está no outro nível, você nunca mais volta a ser aquele que você era. Você nunca mais volta para trás. É simplesmente de fé em fé, de glória em glória. Talvez era difícil antes, e aquelas coisas que era difícil acontecer, era difícil de concluir, você vai ver que já não é tão difícil mais, porque Deus agora te levou no outro nível. A glória que está sobre a tua vida é mais nova, a maior. A glória que está sobre a tua vida é mais grande. A unção de Deus está sobre você, o favor de Deus está sobre você, e você está avançando, e você está crescendo, e você está prosperando, e as pessoas agora estão vendo aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e a unção de Deus, e o favor de Deus, e a bênção de Deus vai atrair pessoas ao evangelho de Cristo, ao evangelho da graça, ao evangelho do favor e da bênção, por aquilo que Deus tem feito na tua vida, por aquilo que Deus vai fazer na tua vida.
Eu quero dizer para você que talvez você entrou aqui totalmente desmotivado, entrou aqui talvez totalmente desesperançado, entrou aqui totalmente esquecido ou se achando abandonado, mas eu quero dizer para você, pode estar tudo andando para trás, pode estar tudo dizendo que não é a palavra de Deus para a tua vida. Essa não é a tua sentença. Eu quero lembrar para você aquilo que nós acabamos de cantar, que os sonhos de Deus na tua vida, eles não podem morrer. Isso não é simplesmente uma letra que foi escrita, uma poesia que ficou bonito, deu certo e fez sucesso. Isso é uma verdade, porque a palavra de Deus, ela não pode voltar. As circunstâncias, elas são momentâneas, e elas são uma ilusão, porque às vezes você acha que aquilo ali é o teu fim, mas as circunstâncias passam, os momentos passam, mas a palavra de Deus, ela permanece, e você tem que caminhar sabendo o que a palavra de Deus diz sobre a tua vida, porque se você caminhar por circunstância, caminhar por sentimento, caminhar por vontade, porque um dia a gente quer, outro dia a gente não quer mais, um dia a gente gosta, outro dia a gente não gosta mais, um dia nós estamos casados, outro dia você não quer estar casado mais, é a verdade. Se você caminhar com isso, você vai caminhar em ciclo, nunca vai sair do lugar. Mas a partir do momento que você adotar a mentalidade de caminhar, não pelos seus sentimentos, mas pela palavra de Deus, sobre aquilo que Deus diz para a sua vida, você vai ver a sua vida sair de um nível e ir para o outro, você vai ver Deus te levar de glória em glória, Deus te levar a lugares que você nunca imaginou estar na tua vida. Eu sou prova viva disso. Enquanto eu murmurava, enquanto eu chorava, eu choramingava os meus problemas, enquanto eu chorava aquilo, o leite derramado, como diz no Brasil, a morte da bezerra, como diz a minha avó, enquanto eu chorava esse tipo de coisa, enquanto eu ficava me lamentando, Senhor, me sentindo um pobre coitado, porque o Senhor deixou passar por isso, enquanto eu ficava olhando a minha circunstância e esquecia o que Deus tinha falado para mim, esquecia a palavra de Deus, esquecia aquilo que Deus dizia ao meu respeito, enquanto eu esquecia disso e ficava me lamentando, me achando que eu era um pobre coitado, a minha vida não saía do lugar. Porque muitas das vezes nós queremos trabalhar dessa forma. Nós somos ótimos atores. Isso é uma verdade. Nós viramos para Deus e falamos: Senhor, se essa situação continuar desse jeito eu morro. Morre nada. Se essa situação continuar desse jeito eu me acaba nada. Já viu aquela história de que quem quer se matar não avisa, vai lá e se mata? Aí que mora o perigo. Agora aquele que sempre avisa: eu vou morrer, morre não, pode ficar tranquilo que vai morrer não. Ninguém avisa que vai morrer. Quem quer morrer vai lá e morre. E a gente faz esse drama porque a gente acha que a gente pode comover Deus, a gente acha que a gente pode colocar Deus na parede, a gente acha que podemos falar: Senhor, se o Senhor não fizer, e Deus está olhando para mim e para você e está falando: meu filho, para de choramingar. Para de olhar a circunstância e olha para mim, olha para a palavra. Pode estar difícil hoje, mas esse não é o teu fim. Nós temos que lembrar que nós vivemos num mundo corrompido. Em 2 Coríntios, versículo 4:4, fala que o diabo é o Deus deste século. E ele tem manipulado as coisas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É por isso, meu querido, que você está passando luta. Não é Deus que está te provando, não. A palavra de Deus diz em Tiago que Deus não pode ser tentado por nada e por isso Ele não tenta ninguém. Deus não está te provando, Deus não está te testando. Ele não pode ser provado por nada, por isso Ele não prova ninguém. Ele não tenta. Deus te ama. Deus te ama. E o favor e a bênção dele está sobre a tua vida. E não tem nada que você possa fazer para ganhar mais ou para perder. Ele deu e pronto, e acabou, incondicional. Jesus não vai voltar aqui para morrer de novo para que você possa aceitar e entender o sacrifício da cruz. Você tem que aceitar agora. Você tem que entender agora e falar bem assim: eu recebo a bênção, eu recebo o favor, porque já foi feito. Já foi feito, não há nada que você possa fazer mais. Já está consumado. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele vira e fala bem assim: tetelestai, está consumado. Está consumado com perfeição. Está consumado com excelência. Aí mais alguns viram e falam bem assim: mas Jesus, não foi o próprio Jesus que virou e falou bem assim: mas você tem que carregar a sua cruz. Se você
Quer me seguir? Carrega a tua cruz, pega a tua cruz e me siga. E aí todo mundo já tem até ditado evangélico que as pessoas viram e falam bem assim: ah, irmão, eu estou carregando a minha cruz, né? Ah, irmão, esse aqui é a minha cruz, né? Ah, foi Jesus quem disse. Realmente foi Jesus quem disse. Mas você tem que parar de ler a Bíblia simplesmente como um livrinho e ler a Bíblia de uma forma como ela deve ser lida, e você tem que interpretar não simplesmente o que está sendo escrito, mas os tempos. Quando é que Jesus disse isso? E por que que Jesus disse isso? Jesus disse para carregar a cruz antes que ele carregasse a dele. Porque depois que ele carregou, ele virou e falou o quê? Está consumado, ou seja, você não precisa fazer mais nada. O que tinha que ser feito eu já fiz. Agora você simplesmente tem que aceitar. Você não precisa carregar cruz nenhuma. Meu irmão, porque se você estiver carregando cruz hoje, você está dizendo para Jesus o que ele fez não foi bom o suficiente. Senhor, o Senhor não fez, o que o Senhor fez não foi bom, por isso que eu estou carregando a minha cruz aqui, porque o Senhor não teve condições de tirar essa enfermidade de mim, o Senhor não teve condições de tirar esse problema de mim, e é por isso que eu estou caminhando com essa enfermidade, e é por isso que eu estou caminhando com esse problema, porque o Senhor disse para carregar a cruz. Jesus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou, viu? Estou carregando a minha cruz. Meu filho, isso é historinha para boi dormir, porque Jesus está olhando para você e está falando assim: é ignorância, meu querido. Está olhando para você e fala: você está deixando de viver o melhor, você está deixando de viver a bênção e o favor que eu já decretei sobre a sua vida, que eu já dei sobre você, que eu paguei o preço por você, porque você simplesmente quer viver de religião. Porque o homem sempre acha que ele tem que fazer algo para ele merecer a cura, para ele merecer o favor, para ele merecer a bênção. Deus não pode me prosperar sem que eu não pague o preço. Deus não pode abrir uma porta de trabalho para mim sem que eu primeiro jejue uma semana. Eu não estou falando contra jejum, mas tem muitas pessoas que jejuam para torcer o braço de Deus. Isso não é jejum, meu querido, isso é greve de fome. Porque meu filho nunca teve que virar para mim e falou: pai, eu só vou comer a partir do momento que o Senhor me der um brinquedo. Ele quer o brinquedo e pronto, acabou. E vou te falar, ele come bem. Come bem. Não paga preço. Não se tranca dentro de um quarto e vira para mim e fala bem assim: só saio daqui do dia que o Senhor me der. Você não quer nem saber, eu quero aquilo que eu tenho direito. E detalhe, ele nunca teve que me pedir roupa, ele nunca teve que me pedir comida, porque eu sou pai, eu sei as necessidades do meu filho. Mas nós achamos que nós temos que fazer algo para conquistar, porque nós temos que se achar, a nossa autojustiça, nós temos que, eu fiz por isso. Eu estava assistindo um programa há um tempo atrás, e tinha um camarada passando uma situação difícil, e ele vira e fala bem assim: pelo tanto que eu já orei, eu mereço ser abençoado. É tudo sobre isso, eu mereço, porque eu fiz, eu paguei o preço, eu mereço. Sendo que é totalmente o contrário, é pelo que já foi feito, não é sobre o que você fez, é sobre o que Jesus fez. Eu preguei algumas semanas atrás, mais de 600 leis, que se encontram no livro de Levíticos, incluindo os 10 mandamentos. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a vida dele por mim e por você, esses mais de 600 leis e mandamentos caem para 3. Caem para 3. Eu lembro que quando eu falei isso pela primeira vez, um montão de gente abriu o olho e falou assim: que 3? Quais são essas 3 leis? Que leis são essas? As únicas leis que essas 3 leis são: você tem que crer, você tem que receber e você tem que ser grato. É a única coisa que você tem que fazer nessa nova aliança. Você não tem que fazer mais nada, você não tem que pagar preço, você não tem que deixar de fazer, você não tem que fazer, você tem simplesmente ser grato e falar: Senhor, eu recebo o teu favor, eu recebo a tua graça, eu recebo a tua bênção, e eu sou grato. Obrigado, Senhor, obrigado, porque se não fosse para o Senhor, eu ainda estava vivendo a vida de miséria que eu estava vivendo. Se não fosse o Senhor, eu estava perdido. Se não fosse o Senhor, eu não estava onde eu estou hoje. E por causa da tua graça e do teu amor e da tua misericórdia, que eu vou continuar avançando, que eu vou continuar crescendo, que a tua bênção vai acompanhar a minha família, a minha geração, porque é a promessa de Deus para a minha vida. É a tua promessa, Senhor. Eu sou grato, obrigado. Obrigado, Senhor. Não há nada que eu possa fazer para ganhar mais ou para perder. Está consumado, já foi feito. Já foi feito.
E eu quero te lembrar disso, se você tem caminhado com essa culpa, se você tem caminhado com essa dúvida, meu querido, eu quero te lembrar, já está consumado. Não há nada mais que você possa fazer para que Deus te ame mais ou te ame menos. Deus não te ama de manhã, acorda em amor contigo, e infinito, e no final da tarde, porque você deixou de fazer algo, ou porque você pisou na goiaba, ou deixou de fazer, seja lá o que for, ou falou o que não devia. Meu querido, e Deus, a partir de agora, Deus começa a te amar menos, e a ira de Deus vai descer sobre a tua vida. Meu irmão, isso aí é história para boi dormir. Eu já ouvi isso a minha vida inteira. Eu falo isso porque eu vim de um evangelho assim. Eu falei isso algumas semanas atrás, até 20 e poucos anos da minha vida, eu não tinha certeza da minha salvação, sendo nascido e criado no evangelho. Porque eu achava que eram os meus comportamentos. Eu me achava salvo um dia, e não me achava salvo no outro dia. Porque eram os meus comportamentos, era a minha autojustiça. Quando eu conseguia caminhar um mês na linha, eu me sentia o mais santo da terra. Quando eu fazia um propósito no início do ano de ler a Bíblia, e eu passava 2 meses lendo a Bíblia, eu me achava o mais santo da igreja. Porque é isso que a religião faz contigo. Ou você é o pior pecador, ou você é o mais santo. Ou você é o pior pecador miserável, que você não pode passar nem na porta da igreja, que você não é digno, ou você é o mais santo que todo mundo. Ninguém lê e ora como eu. Eu ouço a voz de Deus. E a religião está bem contigo até que você vai contra ela. Todo mundo te ama, todo mundo te adora, todo mundo te beija, todo mundo te festeja, até o dia que você faz algo que é contra a religião, é contra os princípios. E aí, meu irmão, você vai do céu ao inferno. Você vai porque a religião ela é má, a religião ela castiga, ela te condena, ela te proíbe, ela te limita. Como eu acabei de dizer, eu não posso receber isso, eu não sou digno disso, eu não valho isso. Ah, casa boa, não, isso não é para mim não. Carro bom, Mercedes, isso não é para mim não. Você está declarando o teu próprio futuro. Você está dizendo você mesmo está ditando o seu próprio futuro. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso é só para quem pode. Sendo que o favor e a bênção de Deus está para cada um que aceita o sacrifício da cruz do Calvário. Mas nós temos aquele negócio de que eu tenho que pagar o preço para me sentir digno. E aí quando você conquista, você não quer dar glória para Deus, porque você que pagou o preço. E eu quero te lembrar que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele vai fazer na tua vida para que você possa ver que foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Foi o favor de Deus que fez. Foi a mão forte, graciosa e misericordiosa de Deus que te tirou de onde você estava e vai te levar para onde onde Ele quer te levar. Que te tirou de onde você estava e te colocou aonde você está hoje. É a mão misericordiosa e poderosa de Deus. É Deus quem vai fazer. Se você está vivendo essa vida, meu querido, eu quero que você saia daqui hoje e largue tudo isso aqui dentro. Largue tudo isso, toda essa mentalidade, e fala: Senhor, eu quero sair daqui com a mentalidade nova. Por isso que nós temos que estar sempre buscando a nossa vida, caminhando com a nossa vida alinhada à palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente a cada dia para entendermos qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Se nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos viver com uma vida de condenação. Se nós não renovarmos a nossa mente, nós nunca vamos entender o que Deus quer. Para entender a boa, perfeita, não é a mais ou menos, nem a ruim vontade de Deus para a tua vida. É a boa, perfeita e agradável. Jeremias 29:11 diz o quê? Eu sei os planos que eu tenho acerca de vós. Planos de paz e não de mal, para te prosperar e dar o futuro que você espera. Talvez o diabo tenha os planos dele para a tua vida, pode ter certeza que sim. Talvez outras pessoas tenham o plano de Deus, tenham o plano deles para a tua vida, e gostaria de ver você na lona, e gostaria de ver você derrotado, gostaria de ver seu casamento destruído, gostaria de ver os seus filhos nas drogas, gostaria de ver toda a tua família destruída. Talvez seja esses os planos do diabo e de algumas pessoas para a tua vida.
Mas o plano de Deus, eu imagino quando o escritor estava escrevendo esse versículo e dizendo assim, ó, eu sei os planos que eu tenho acerca de vós. Não é o diabo, não é o fulano, não é a fulana, não é o Beltrano, é eu que sei os planos que tenho acerca de vós. Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você levantasse as suas mãos e adorasse a Deus pelo favor e pela bênção de Deus que está sobre a tua vida. A bênção e o favor de Deus que está sobre a tua vida. Quero que você saia daqui com essa mentalidade, sabendo disso, que não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que você alcance mais, ou deixe, ou perca aquilo que Deus já te deu. O dom já está em você, a bênção já está em você, mas é preciso que você dedique tempo para isso, dedique tempo à palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus todo dia na tua vida. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, eu quero ler para você, Josué capítulo 1, versículo 8 diz bem assim. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um mapa para a nossa vida. Ela diz tudo aquilo que nós precisamos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Caminhe com a palavra de Deus. Deus está dando um alerta para Josué. Josué, não tire a palavra de Deus da tua boca. Declare o teu futuro todo dia, porque no final do versículo não diz se você fizer isso, eu vou prosperar o teu caminho. Não, fazendo isso, você fará prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. É você que vai fazer isso através da palavra de Deus. Quando o diabo está falando para você que não dá certo, quando o diabo está jogando pensamentos na tua vida que já acabou, na sua mente que já acabou, você declara a palavra de Deus. Eu sei os planos que Deus tem acerca de mim. Eu sei quem eu sou em Cristo. O favor e a bênção de Deus está sobre mim. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não posso ser atingido. Eu não posso falhar. Deus não me chamou para ser cauda, Deus me chamou para ser cabeça. Deus não me chamou para estar por baixo, Deus me chamou para estar por cima. E é com essa mentalidade que você tem que caminhar. Pastor Demola usou um exemplo hoje, de que ele estava assistindo ontem o pastor Kenneth Copeland ao vivo. E o Kenneth Copeland, a esposa dele estava ministrando a glória, e de repente ele levantou no meio do culto e falou, e pediu o microfone e falou bem assim, eu sou a autoridade máxima aqui hoje. Eu sou a autoridade máxima, eu quero que todo mundo faça aquilo que eu falar. Eu quero que todo mundo fale aquilo que eu falar. E ele virou e falou bem assim, eu quero que todo mundo preste atenção e olhe para mim, e pediu para todo mundo ficar de pé. E ele virou e falou bem assim, eu quero que você conte até 10 na sua mente. Conte até 10, eu vou dar o sinal e você conte até 10 na sua mente. Quando chegar no número 10, quero que você dê um grito bem alto, dizendo o teu nome. E assim foi, ele deu o sinal e todo mundo começou a contar na mente de 1 a 10. E quando chegou no número 10, todo mundo gritou bem alto o nome dele. E ele virou e falou, você percebeu o que aconteceu? Quando você gritou o teu nome, você não conseguiu contar mais. Quando os pensamentos negativos vêm na tua mente, você abre a tua boca e declara a palavra de Deus, aqueles pensamentos negativos não têm lugar mais. Porque agora a sua mente está agora pensando na palavra de Deus, a tua boca está declarando a palavra de Deus, porque a sua mente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Então quando o pensamento negativo vem, você abre a tua boca e declara a palavra de Deus, e declara aquilo que Deus diz sobre você, não aquilo que você mesmo pensa sobre você, nem aquilo que o diabo ou as outras pessoas, ou o teu vizinho, o teu patrão, a tua mãe, o teu pai pensa sobre você. Você declara aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Porque não tem espaço para negatividade, não tem espaço para palavra contrária, a partir do momento que você abre a tua boca para confessar a palavra de Deus. E as palavras que saem da tua boca são as plataformas que você vai pisar amanhã. Então toma muito cuidado naquilo que você fala. Declara o favor de Deus sobre a tua vida. Declara a tua bênção, a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você saia daqui, como eu falei semana passada, assim, ó. Chega no trabalho amanhã assim, o favor de Deus me rodeia, o favor de Deus me cerca, não tem nada que eu possa fazer. Eu posso virar para a direita, eu posso virar para a esquerda, eu posso andar para frente, eu posso voltar para trás, eu estou completamente protegido. O favor de Deus me cerca como um escudo.
e seja toda língua mentirosa e a palavra de Deus verdade na minha vida. Quantos estão sendo abençoados? Quantos aprenderam alguma coisa que hoje pode dar um glória a Deus? Salva de palma ao nosso Deus. Louva a Deus pela tua vida. E eu declaro o favor de Deus sobre a tua vida todos os dias. Talvez hoje foi a primeira vez que você entrou aqui, mas eu quero dizer para você que eu tenho orado por você, sem eu nem mesmo conhecer o teu rosto. Porque eu tenho declarado todos os dias, Senhor, todo aquele que passar por essa porta, o teu favor, a tua bênção vai estar sobre a vida deles. Eu declaro que pessoas vão vir do norte, do sul, do leste, do oeste, e eu tenho o prazer de às vezes cumprimentar alguém e falar: de onde você veio? Eu dirigi 40 minutos para chegar aqui. Então eu quero te dizer, meu querido, que você não veio aqui em vão, porque eu tenho orado pela tua vida, sem nem te conhecer. E o propósito de Deus para a tua vida tem te trago de longe, para ouvir essa palavra, para que você saiba daqui sabendo quem você é em Deus.